Estamos de volta e hoje a gente vai conversar sobre A Mulher na Janela, do A.J. Finn. E eu roubei esse livro da minha irmã, né? Ela comprou, acho que foi na Black Friday. E tipo assim, tá saindo tanto livro ultimamente sobre esses thrillerzinhos, assim, tipo a garota no negócio lá do trem, esse daqui, e tem uns outros aí que eu fico meio perdida. Aí, como ela comprou, né, já tava aqui, deu uma furtada. Mas tudo bem, então, vamos lá. O livro, ele vai contar a história da Anna Fox. Ela é uma psicóloga infantil que sofreu um trauma, né, envolvendo ali a família dela, o marido e a filha. E por conta disso, ela desenvolveu uma fobia chamada agorafobia. Que se assim como eu, você não tem ideia do que isso significa, a agorafobia é um distúrbio de ansiedade que na maioria das vezes está associado a crises de pânico. Ela é formada por dois radicais gregos. Ágora, o nome dado às praças onde se realizavam trocas de mercadorias ou reuniões do povo, e phobos, que quer dizer medo. Inicialmente, a palavra era empregada para indicar o medo que as pessoas sentiam em lugares abertos. Hoje, o significado é muito mais amplo. Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana, a palavra é usada para definir comportamentos de esquiva que aparecem quando a pessoa se encontra em situações ou locais das quais seria difícil ou embaraçoso escapar, ou mesmo receber socorro se algo de errado acontecesse. Nos casos mais graves, a agorafobia compromete a vida social e profissional dos pacientes. Quem falou isso aqui foi o Dr. Tito Paes de Barros Neto, que ele é médico psiquiatra. E assim, no livro mesmo tem uma rápida explicação do que seria essa fobia. Só que não me satisfez, aí eu fui procurar a explicação do Google. Então é o seguinte, tem mais ou menos uns 10 meses que a Anna Fox não sai de casa. Ela vive, tipo assim, ela não coloca o pé fora de casa mesmo. Ela tem ali um inquilino na casa dela que ajuda nas tarefas diárias, né, essas pequenas manutenções que a gente tem que fazer em casa mesmo e tal. E ajuda ela com as necessidades básicas, tipo assim, comprar comida, né, ir no mercado, fazer coisas do tipo. E só que o que acontece? A Anna, ela não é uma pessoa... ela não deixou de fazer determinadas coisas por conta disso, né? Enquanto ela está dentro de casa, ela se sente segura. Então, por exemplo, ela faz fisioterapia, obviamente que ela consulta um psiquiatra, que prescreveu ali vários remédios, né, para ajudar ela a lidar com isso, inclusive exercícios para ela fazer, para tentar sair de casa. Ela tem vários hobbies, né? Um deles é o assistir a filmes antigos, né, filmes preto e branco e tal, que se você tem interesse, se você é um cinéfilo e tal, tem umas referências bem bacanas ao longo de todo o livro. Ela joga xadrez, várias partidas ali online e tal, e ela inclusive dá um suporte, não um atendimento, né, eu não sei se caracteriza como atendimento, mas ela dá um suporte para pessoas que sofrem dessa mesma fobia num site específico. Então, tipo assim, vira e mexe, ela já tem ali os usuários que ela costuma conversar. Então, tipo, ela entra todos os dias, conversa com essas pessoas, até porque ela é psicóloga. Então, ela tem uma noção muito grande do que é essa fobia, do que ela representa, e por ter também, né, por sentir esse pânico, essas coisas todas, ela consegue se aproximar mais dessas pessoas, né? Então, assim, a gente vai acompanhar o dia a dia da Anna Fox. Até que um desses hobbies, uma coisa assim que ela meio que aprimorou, que ela sempre gostou muito de fotografia. Só que como ela não pode sair de casa para tirar as fotos, ela começou a observar a vida dos seus vizinhos.
E aí ela tem lá a câmera dela, a lente específica lá para ela conseguir dar um zoom na casa das pessoas. E aí um belo dia, uma família nova muda logo na casa, assim, de frente à dela, e ela começa a observar a rotina dessas pessoas. Tanto que logo no começo do livro, a gente vai ficar sabendo que ela realmente, assim, acompanha, não no sentido de, tipo, de observar mesmo, tipo, voyeur, sabe? Tipo, eu tenho que ver. Mas é um passatempo dela. E ela sabe a rotina de todo mundo. E com essa nova família não foi diferente, né? Ela começa a ver ali, tipo, que é o horário que o fulano sai, que é o horário que ele volta, quais são as atividades que eles fazem, se tem alguma interação, se eles recebem os outros, né? Tipo, fazem festas, se recebem outras pessoas, enfim. E aí, um belo dia, ela vai presenciar um crime nessa casa, né? Um assassinato. E aí que a história começa a ficar interessante. Não que não seja antes, mas fica melhor. Ela liga pra emergência e aí nesse processo o cara começa a fazer um monte de pergunta, tipo, aleatória, assim, atrasando o processo do socorro. E ela se vê na situação de ter que sair de casa pra prestar ali pelo menos os primeiros socorros. E claro e óbvio que dá muito problema, ela tem uma crise de pânico no meio da rua e fica inconsciente. E aí ela vai acordar no hospital, super sedada, né, porque ela teve 2 ataques de pânico. E aí a gente vai ter os detetives envolvidos ali, né, porque ela acionou a emergência. Ela fez uma denúncia, né, de um crime, então eles têm que investigar. E aí a gente vai ficar, assim, a gente vai perceber que a situação fica muito complicada. Além dela estar sedada por conta, né, dos ataques de pânico, ela misturou álcool, que é uma coisa que ela faz com frequência no livro. Ela misturou vinho com as fortes medicações que ela toma, né, por causa disso. Então, assim, alguns elementos ficam perdidos na memória dela. Ela não tem muita certeza da hora que aconteceu, do que foi falado naquele momento. Sabe, esses pequenos detalhes que fazem dela uma testemunha não viável. E aí, claro e óbvio que os detetives não acreditam nela, não existe nenhuma prova do crime que ela está mencionando, não tem nada, somente o relato dela. E aí que tá, o negócio da história é justamente esse. Será que o crime que ela viu realmente aconteceu e os vizinhos estão encobrindo ali de uma forma muito boa? Ou se foi uma alucinação, né, causada pela mistura ali dos remédios com o álcool? Então a gente começa a ter essa questão. E o fato dela não poder sair de casa, não é que ela não pode, ela não consegue sair de casa, eleva a situação assim num nível máximo de agonia, sabe? Tipo, é um pouco agoniante a história, mas é bem interessante. E tem 2 momentos específicos aqui nesse livro que eu fiquei tipo, como assim? São tipo 2 clímax, né? Que é o final, o desenrolar da história mesmo, né? E um elemento que vai definir a sua opinião acerca da história dela, da história da Anna Fox, se esse depoimento dela foi de fato real ou não. É um livro muito bacana, é um thriller psicológico mesmo. Como a gente tem a perspectiva somente da Anna, e até certo ponto a gente tá ali com ela e tal, não sei o que, mas de acordo com os acontecimentos a gente fica meio assim. É legal, é bem legal. E não, eu não descobri os acontecimentos finais aqui, nunca me passou na cabeça que seria isso. Mas é isso, fica a dica pra vocês que gostam de romance policial, de thriller psicológico. É um livro, assim, apesar do autor usar essa, como se diz, essa formulazinha, né, de histórias de suspense, ele soube explorar muito bem os elementos. Ficou muito interessante a história.
E se eu não me engano, vai ter uma adaptação pra isso, né? Ou já tem, não sei, eu tô meio atrasada na vida. Mas tá aqui, ó, um livro bacana. Não é paranoia se está realmente acontecendo. Tá aí, ó, A Mulher na Janela. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.